nesta noite, saudar a noiva mais linda, a noiva do Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu Dr. Lucas, capítulo 24, versículo 29. Quando eu estava subindo, pensei em uma outra mensagem, mas ouvindo aqui os nossos pastores, o Espírito Santo colocou a inspiração no meu coração para esta palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 29, é a porção que Deus permeou na minha mente para compartilhar com os irmãos nesta noite. Todos encontraram e podem dizer amém? Passemos a ler. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. Mais uma vez, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Amém. Os irmãos podem tomar assento, muito obrigado. Queridos irmãos, para nós entendermos este texto, é preciso nós analisarmos o seu contexto. E a história bíblica vai narrar que após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos estavam como que apreensivos. Os dois discípulos em específico, que faziam uma viagem para Emaús. Emaús distava-se de Jerusalém cerca de 11 quilômetros. E se nós analisarmos o perfil destes discípulos, vamos observar que estes discípulos estavam vivendo alguns problemas emocionais. A Bíblia vai dizer que eles estavam preocupados. A Bíblia vai dizer que eles estavam entristecidos. A Bíblia vai dizer que eles estavam decepcionados. Eles estavam preocupados porque Jesus havia sido crucificado. Eles estavam entristecidos porque parecia que a esperança deles tinha sido tirada. E eles estavam decepcionados, porque esperavam que Jesus haveria de redimir Israel. E agora já era o terceiro dia desde que Jesus havia sido crucificado. Quem sabe tem sido esta a situação de muitas pessoas? Quem sabe nesta noite algumas delas adentraram-se neste templo, preocupadas, entristecidas e até decepcionadas. Mas a Bíblia também vai nos dizer que neste jornadear houve surpresas agradáveis. Enquanto eles estavam ali trocando palavras entre si, Jesus aparece e começa a acompanhá-los. E a companhia de Jesus trouxe para eles alento, trouxe para eles conforto, trouxe para eles alegria. A presença de Jesus desfaz a tristeza da alma. A presença de Jesus desfaz a preocupação, a ansiedade. Hoje nós estamos percebendo que muitas pessoas estão vivendo os sintomas da preocupação, da ansiedade, e até a medicina caracteriza isso como doenças chamadas doenças psicossomáticas, doenças da mente que vai somatizando, que vai manifestando-se no corpo.
Muitas pessoas sentem fadigas, sentem dores, sentem muitas vezes reações químicas no seu organismo por causa da ansiedade. Mas eu quero dizer para você que adentrou-se aqui neste lugar desta noite, Jesus está presente aqui. A presença de Jesus garante conforto para a nossa alma. Quando eu olho para a palavra de Deus, o salmista, ele começa a falar com ele próprio e dizer: por que você está abatida, ó minha alma? Espera somente em Deus. Alguns chamam este salmo de salmo do sililóquio. Soliloquiar é falar de si para si. O salmista começa a conversar com ele mesmo e tentar propor para ele calma no momento de adversidade. Propor para ele sossego no momento dos perigos que lhe cercavam, lhe circuncidavam. Eu quero nesta noite dizer para você, Jesus tem conforto para o seu coração. Jesus tem alegria para a sua alma. Quem sabe está circundando, está lhe cercando problemas que tem lhe causado dissabores. Mas eu quero dizer, a presença de Jesus garante alegria, esperança, sossego para o nosso coração. 3 coisas que geram segurança ao crente. A primeira delas é a palavra de Deus. Jesus começou a abrir as Escrituras. Jesus começou a tecer diante deles textos da palavra de Deus. E isso trouxe alegria para os seus corações. Uma outra coisa que garante alegria, sossego, segurança para o crente é a presença de Deus. A primeira é a palavra de Deus e a segunda é a presença de Deus. Ei, você tem a presença de Deus na sua vida. O próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em meio a esta epidemia que se intensifica, eu quero dizer para você, a presença de Jesus é real. A presença de Jesus é real na nossa história. A presença de Jesus é real na nossa vida. A presença de Jesus é real na nossa casa. Não tenha medo. Isaías capítulo 41, verso 13. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. A palavra não temas aparece na Bíblia 366 vezes. Uma vez para cada dia do ano e uma vez mais para o ano bissexto. Quando você acorda, lá está o Senhor dizendo para você: não temas, eu estou contigo, eu estou ao teu lado. Não precisa recear, não precisa ter medo, não precisa se afadigar, eu estou contigo. Quando você acorda, a presença de Deus está lá. A Bíblia fala que enquanto você dorme, Deus está cuidando de você. Enquanto você está no seu sono reparador, Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando do seu cônjuge. Deus está cuidando da sua família. A presença de Deus garante segurança. A Bíblia fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta nenhum esforço humano, nenhuma segurança humana sem a presença de Deus. Mas você que serve ao Senhor, você pode estar certo, a presença de Deus traz segurança, a presença de Deus traz alento, a presença de Deus traz vida para a tua vida. Uma outra coisa que garante a segurança, garantiu a segurança ali dos discípulos, o partir do pão. Quando Jesus
ele chega com os discípulos ali em Emaús. Ele fez que ia seguir a sua viagem, mas aqueles discípulos disseram: fica conosco. Eles o constrangeram para ficar com eles. E disseram: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E diz a Bíblia, e ele entrou para ficar com eles. E diz a Bíblia, que quando eles foram servir ali o pão, Jesus pega e dá graças. E naquele momento, ele se deu a conhecer, e eles então sentiram segurança, porque perceberam que verdadeiramente era a presença de Jesus naquele ambiente. A presença de Jesus, ela muda o ambiente. A presença de Jesus muda o ambiente. É só ir na casa de uma pessoa que não é crente. Ela está aflita, ela está preocupada. Mas quando você vai na casa de um crente, você percebe que ali ele tem segurança, ali ele tem paz, porque ali está a presença de Jesus, e a presença de Jesus traz segurança. Esse texto ele é muito interessante. Fica conosco. Esta expressão ela é tônica, ela é forte, ela fala muito forte no nosso coração. Fica conosco. E eu quero dizer para os irmãos 3 razões porque Jesus precisa ficar conosco. Primeira razão, porque nós estamos vivendo hoje dia de frieza espiritual. Muitas pessoas estão assustadas, estão amedrontadas, estão acuadas, estão como que tentando se refugiar para fugir de um problema. Mas eu quero dizer para os irmãos, nós precisamos continuar a obra de Deus não pode parar. O crente não pode ficar como que um animal acuado. Nós temos a presença de Deus que nos garante segurança. A primeira razão porque nós precisamos da presença de Deus é porque nós estamos vivendo dias de frieza espiritual. Frieza espiritual. Tem muita gente que não vem mais para a casa de Deus, estão apostatando-se da fé, estão desistindo das suas convicções, estão desistindo de Jesus. Suas vidas foram tomadas por uma frieza paralisante. Eu me lembro muito bem, na época do governo Sarney, os preços, eles começaram a tomar uma proporção muito grande. Quando você recebia um salário, você tinha que correr e fazer as compras, porque senão no outro dia você já não conseguia comprar ou ter o mesmo poder de compra. Então foi criado a Sunab. A Sunab servia para controlar os preços, congelar e trazer estabilidade para a questão econômica. Satanás também é estrategista. Existe a Sunab de Satanás. Congela os pés, já não caminham mais para a casa de Deus. Congela os joelhos, mas já não se dobra mais na presença de Deus. Congela o coração, já não tem mais sensibilidade e nem amor pelas almas. Congela as mãos, já não consegue mais contribuir com seus dízimos e também com as suas ofertas. Congela os ouvidos, já não ouve mais, já não tem mais sensibilidade para ouvir o Espírito Santo falar.
Congela os olhos, já não tem mais visão espiritual. Congela a boca, já não fala mais de Jesus. Mas nesta noite eu estou respaldado pela autoridade de Deus para, aleluia, decretar que todo iceberg do inferno seja destruído nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Você que está em casa, seja impactado pelo poder da palavra de Deus. Você que está nos ouvindo pela internet, seja impactado pelo poder de Deus. Deus não quer você parado, Deus não quer ver você paralisado. Deus quer que você levante, porque grande é a tua caminhada. Deus te chamou para uma grande obra. Segunda razão, porque nós precisamos da presença de Jesus. Estamos vivendo dias de imoralidade. A imoralidade já não é mais novidade. A sensualidade, os pecados imorais, os apetites desordenados da carne, têm proliferado, têm disseminado em toda a nossa terra. A mídia, tanto escrita como televisiva, tem propagado como uma enxurrada do inferno a imoralidade. As novelas têm feito apologia à imoralidade. Uma ferramenta do diabo para a destruição dos valores e das famílias. Eu fico assustado em saber que muitos crentes estão envolvidos por esta filosofia do inferno chamada novela. Muitos assentam com suas famílias, com seus filhos, diante de uma televisão para ver novela. E quando você vê novelas, você está atraindo maldição para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Mas nesta noite, Deus me investe de autoridade do céu para dizer que você precisa se desvencilhar destas coisas que têm destruído os valores da sua família. Quando Deus criou o homem, Deus criou a obra-prima da sua criação. Se nós olharmos os textos da palavra de Deus, Deus estava dizendo: haja luz, e houve luz. Haja astros celestes, e assim foi acontecendo. Deus foi criando pela sua palavra. Tudo que existe foi feito por causa da sua palavra. Agora, quando Deus foi fazer o homem que já havia sido planejado por Deus desde a eternidade. Em Efésios, no capítulo 1, a Bíblia fala: Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, você já estava nos planos de Deus. Antes que o mundo fosse criado, você estava na mente de Deus. Eu estava ouvindo uma cientista americana falando sobre o momento exato da concepção humana. Eles conseguiram filmar, uma equipe de cientistas, filmar o momento exato da concepção humana. Eu vi o vídeo, é algo maravilhoso, com câmaras
superpotentes, tecnologia de última geração. Eles filmaram o momento exato em que o material genético masculino fecunda o material genético feminino. Sabe o que acontece? No momento que acontece este fato, acontece uma explosão de luzes, parecendo fogos de artifício. Você consegue imaginar isso? É como se Deus e os anjos estivessem batendo palmas para uma vida que está sendo formada. Quando a concepção humana acontece, Deus e o céu faz festa. Quando você estava sendo formado no ventre materno, Deus estava cuidando de você e do seu futuro nos mínimos detalhes. E agora o diabo quer frustrar a obra-prima da criação. O diabo quer macular a obra-prima da criação, fazendo com que o homem viva em delitos e pecados, que se envolva na imoralidade. Deus, Ele pega o homem, Ele molda o homem, e Ele sopra dentro do homem o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Deus tira do seu espírito e coloca no homem. O homem foi formado, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E agora, estão pregando por aí um conceito deturpado de sexualidade. E a Bíblia fala, e a Bíblia não muda nesse quesito. A Bíblia é inalterável, porque ela é a infalível palavra de Deus. E anteriormente pecado era pecado e continua sendo pecado à luz da Bíblia. Deus criou o homem para se relacionar com uma mulher. O modelo que Deus criou não é o modelo da poliandria, não é o modelo da poligamia, mas é o modelo monogâmico, um homem só para uma só mulher, uma mulher só para um só homem. Mas as novelas têm proposto por aí, têm feito apologia a uma filosofia deturpada que não se amolda, que não se encaixa na palavra de Deus. Por isso nós precisamos pedir como esses discípulos: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já se declina. E diz a Bíblia, e entrou para ficar com eles. A terceira razão, porque nós precisamos pedir para Jesus ficar conosco, porque nós estamos vivendo dias de falsificação espiritual. Dias de falsificação espiritual. Estamos vivendo hoje o dia dos plásticos. Aquilo que parece que é, mas não é. É o que a Bíblia fala. Ao doce chamam amargo e ao amargo chamam doce. Estamos vivendo hoje uma inversão de valores. Valores éticos, morais. A falsificação espiritual. E a Bíblia fala, mas o Espírito expressamente diz, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo a sua própria mente cauterizada. Estamos vivendo hoje um tempo
em que se prega o evangelho das facilidades, um evangelho mascarado, um evangelho colorido. Mas a Bíblia continua dizendo para nós que nós precisamos pedir: fica Jesus conosco. Estamos vivendo dias negros sobre a face da terra, mas é a presença de Jesus que nos garante a vitória. É a presença de Jesus que nos garante segurança. É a presença de Jesus que nos faz triunfar sobre todas essas ideologias e filosofias do inferno. Que possamos continuar firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Que possamos permanecer firmados na palavra, na inalterável palavra de Deus, porque é ela que nos conduzirá em segurança para morarmos nas mansões eternas com Deus. Permaneça firme, não desista da sua fé, não desista daquilo que você aprendeu e está firmado. Não desista da sua convicção e da sua profissão de fé. Eu estava dando aula domingo, discipulado, e eu estava falando sobre a profissão de fé. O que nós cremos? Nós cremos que Jesus morreu para salvar a nossa vida. Uma morte vicária. Nós cremos também no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, para cumprir a expressão paulina de Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós cremos também na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos levar para morar com Ele na glória celestial. Estaremos lá numa grande festa, celebrando durante 7 anos ininterruptos. Enquanto isso na terra, 7 anos de grande tribulação. Mas a igreja não vai passar por isso, porque a presença de Jesus será alegria para nós na eternidade. Que Deus continue abençoando a cada um, e que possamos sempre desfrutar da presença de Deus. Aleluia, a presença de Deus dissipa a preocupação. A presença de Deus dissipa a tristeza. A presença de Deus dissipa a decepção. Nesta noite, nós estamos aqui por causa da presença de Jesus na nossa vida. Que Deus continue abençoando a todos. Que Deus continue abençoando esta igreja. E que possamos continuar militando legitimamente até o dia glorioso da vinda de Jesus. Deus abençoe.